Números capítulo 33 e o versículo 36 diz: Saíram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Hoje nós vamos para a 33ª estação. Aqui estaremos estudando sobre Cádiz, que está no deserto de Zim. Meus amados irmãos e irmãs, em cada uma destas estações vemos que Deus nos mostra as experiências pelas quais o seu povo passou. Nós temos que saber qual é o propósito das experiências na vida cristã. Amados, Deus, Ele nos dá experiência, e essas experiências que Ele nos dá não é para confiarmos nelas, e sim para que nós venhamos confiar nele. À medida que nós vamos avançando na vida cristã, vivendo em experiências, corremos o perigo de acharmos que as experiências, elas mostram que nós estamos prontos, preparados. Não é isto. Que você possa perceber que à medida que você passa por experiências, você vai ver que as experiências não nos habilitam a avançar por nós mesmos. Nós corremos o grande perigo de confiar em nós mesmos. Por isso é importante que nós estudamos esta estação e venhamos ver que Deus, em seu maravilhoso, grande e poderoso amor, Ele deseja nos ensinar algumas lições preciosas da nossa própria vida cristã aqui em Cádiz. Os textos relativos a essa estação se encontram no capítulo 20 do livro de Números e os versículos 1 a 20. Quando você lê esses textos, você vai poder perceber algo muito maravilhoso. Vamos ler alguns desses textos para que tenhamos uma visão clara daquilo que o Senhor tem para nos falar nessa tarde. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos irmãos e animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação. E se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma a borda, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12 diz: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Essa é a primeira parte que nós vamos ler. Mas você pode continuar lendo, estudando esta estação até o versículo 21. Meus irmãos e irmãs, vamos avançar um pouco naquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos entender que o que nos importa quando avançamos em nossa peregrinação cristã é que precisamos aprender a confiar tão somente em Deus. Nessa jornada de Cádiz, iremos ver que esta é uma jornada onde o povo volta a falhar, embora a gravidade maior foi a falha dos líderes de vanguarda. Você vê aqui a questão de Moisés e Arão, seriedade de tudo isto. Os textos de Números, capítulo 20, versículos 1 a 21, nos contam com mais detalhes como foi essa estação. E aqui temos que saber que a nova geração está se preparando para entrar na terra.
E algumas coisas acontecem aqui de uma forma misteriosamente providencial da parte de Deus, porque o Senhor, de uma forma grandiosa, deseja nos ensinar. E nós precisamos ver isto. E aqui eles estão no deserto de Zim, aonde está a cidade de Cádiz. Aqui fica na fronteira sul de Judá. Aquilo que no futuro seria as terras da tribo de Judá é descrito aqui como Cádiz. Quando você vai para Gênesis, o capítulo 14, o versículo 7, você vai encontrar essa cidade de Cádiz aqui. Você vai ver que ela antigamente tinha um nome. O seu nome era En-Mispat. E quando você estuda o contexto ali de Gênesis, capítulo 14, versículo 7, você vai ver que esses textos nos mostram aqueles reis antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Você vai ver que esta era uma terra que antes habitavam gigantes. E Deus utilizou aqueles reis anteriores a Abraão e também alguns contemporâneos dele, especialmente esses que são mencionados aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis, para vencer os refaitas e vários outros povos de gigantes. E assim eles puderam tomar possessão da terra. Agora veja algo. Depois que se passaram várias gerações, 430 anos depois de Abraão, na época de Moisés, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, chegaram a Cádiz. Neste mesmo deserto, é bom lembrarmos que eles passaram aqui há 38 anos atrás. Agora veja, eles chegaram aqui em Cádiz. É o que diz o capítulo 20 do livro de Números. Mas lembre-se, há 38 anos atrás, eles passaram lá quando estiveram em Ritma e também em Rimon Pérez. Em Ritma, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. E também Rimon Pérez não entraram por causa da presunção. Amados irmãos e irmãs, essas duas estações se deram nessa mesma região aonde eles se encontram agora. Então, por causa da incredulidade e da presunção, o Senhor os fez dar voltas por 38 anos, até aprenderem muitas lições. Então agora, o Senhor os reconduz ao deserto de Zim, onde está Cádiz, para prepará-los para entrar na terra. Este lugar é um ponto-chave, porque foi aqui que a primeira geração falhou gravemente em relação ao governo de Deus, em relação ao propósito de Deus. Aqui eles foram rechaçados. Mas agora, veja que neste mesmo lugar, Deus tem que terminar com a velha geração e fortalecer a nova para que possam tomar posse da terra de Canaã. Então você pode ver que Cádiz é um ponto fundamental. Esta estação é muito importante dentro de todo o contexto do estudo das 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Amados irmãos e irmãs, quero que vocês notem algo muito especial aqui. Veja que antigamente o nome de Cádiz era En-Mispat. Este era o seu nome antigo. E o que significa En-Mispat? Significa fonte de juízo. O que isso nos diz? Isso nos diz que Deus é um Deus que não inocenta o culpado, e sim que ele julga o pecado. Veja no versículo 13, aqui do capítulo 20 de Números. Diz assim: são estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deus é santificado no lugar do juízo. Você pode ver esse quadro aqui? Porque o nome Cádiz quer dizer santo. Veja que coisa impressionante. Amados irmãos, é por causa da santidade de Deus que há o juízo. Mas há um detalhe que precisamos ver para que esse quadro todo fique claro diante de nós. Quando você lê o versículo 1 de Números capítulo 20, diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. Tome a palavra Zim, porque esta palavra que o Espírito Santo usa nesse contexto para nos dar este quadro é algo muito interessante. A raiz desta palavra Zim no hebraico é espinho. Então note que em Cádiz, que significa santidade, e o seu antigo nome, que significa fonte de juízo,
é onde se encontram os espinhos. Isso é muito significativo. Você se lembra que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo começa a descrever uma gloriosa experiência que ele teve da parte de Deus. Algo tão maravilhoso ocorreu com ele. Ele viveu uma experiência muito grande. Ele começa falando de um homem em Cristo. Naturalmente sabemos que este homem era ele. Este homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E este homem ouviu palavras inefáveis. Este homem esteve numa esfera gloriosa da habitação, da presença, da glória de Deus, numa esfera que nós não podemos expressar em palavras humanas. Mas, quando você vai lendo, ele diz algo tão interessante, que por causa das grandes revelações que ele teve da parte de Deus, por causa da santidade de Deus em sua vida, Deus lhe permitiu um espinho na carne. Este espinho era a disciplina de Deus para que ele não se ensoberbecesse. Esse espinho era para guardá-lo em santidade. Você pode imaginar que Deus faz isso? E faz. É assim que ele faz. É algo que ele faz em nossa vida por amor. Se você abre sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 10 e também o versículo 11, diz assim: pois eles, os nossos pais, ele está falando nossos pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Quero que você note esta frase. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. A fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Existe um propósito em Deus tratar conosco. Existe um propósito em Deus nos disciplinar. Existe um aproveitamento nisso. Existe um crescimento nisso. Existe uma maturidade envolvida nisso. E qual é a maturidade? É que sejamos participantes da santidade dele. Não é um melhoramento psicológico, não é um comportamento melhorado da nossa conduta que é santidade. Santidade é a vida de Deus em Cristo dentro de nós. Agora, veja o versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Ainda, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor está falando da igreja de Laodiceia, aquela igreja mundana, aquela igreja orgulhosa espiritualmente, aquela igreja cheia de si. O Senhor diz a esta igreja: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Amados irmãos e irmãs, que estas palavras venham constranger o nosso coração. Você pode ver que aqui em Cádiz encontramos a disciplina do Senhor. Somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo foi grandemente usado pelo Senhor, recebeu gloriosas revelações da parte do Senhor, mas por isso mesmo ele necessitava de um espinho para não cair na soberba. Ele entendeu isto. Ele pôde ver que enquanto mais fraco ele era, mais de Deus fluía pela vida dele, da vida dele. Ele disse que aquilo foi lhe dado a fim de que ele não se gloriasse acima da medida. Amados, irmãos e irmãs, a maturidade é isto. Maturidade exige que haja sempre a diminuição do elemento humano, do elemento natural da carne, da nossa própria força, da nossa própria sabedoria, de nossa própria competência, da nossa própria confiança. Nós devemos diminuir de modo que clamamos a Deus: não nos permita, Senhor, fazer as coisas a menos que Tu as esteja fazendo. Precisamos aprender a andar atrás de Deus, que a Sua vontade sempre esteja diante de nós, que nós vamos segui-la. Quando você chega nessa posição, você pode ser um instrumento para a maturidade dos santos, para a edificação da igreja. É verdade que quanto mais há de nós, menos haverá de Cristo através de nós para os outros. Quanto menos há de nós, mais poderá haver de Cristo para as pessoas. Este é o caminho para a maturidade. É isso o que se pretende pela revelação de Cristo. Amados, qual é a natureza da nossa revelação de Cristo Jesus? Descobrimos que Ele é a nossa força na fraqueza. Ele é a vida, ou a nossa vida na nossa morte.
Ele é a nossa sabedoria na nossa dificuldade, em nosso problema. Descobrimos que Ele é o nosso descanso diante das dificuldades, das lutas que temos passado. Ele é a nossa alegria em meio ao sofrimento. Que Deus, de uma forma poderosa e grandiosa, venha falar ao teu coração e te abençoar por meio da sua palavra. Vamos retomar o nosso estudo da 33ª estação, que é Cádiz. Aqui nesta estação, que fica no deserto de Zin, na fronteira ao sul de Judá. Essa é uma estação onde nós vamos aprender algumas lições muito importantes, porque aqui nós vamos ver algumas falhas da própria liderança do povo de Deus. E isto é uma solene advertência para todos nós. Quando você estuda Cádiz, você descobre que o antigo nome de Cádiz, como está lá no livro de Gênesis, é En-Mispat. Este nome é muito significativo, porque na época, era a época dos gigantes, dos emitas, dos uritas, dos refaitas. Esse nome significa En-Mispat, fonte de juízo. E creio que quando você examina essa palavra, a conclusão que você vai chegar é extremamente significativa. Porque aqui agora o povo de Israel chegou a uma região de fronteira. E essa região é uma região onde um dia eles fracassaram. E aqui nós vemos que Deus, Ele exerce o seu juízo. Deus não inocenta o culpado. Deus, Ele trata com o culpado. E isso é muito sério para nós. E o nome Cádiz é o nome que significa santo. Então, antigamente, essa cidade se chamava En-Mispat, que significa fonte de juízo. Mas agora, dentro do contexto das 42 estações, e essa 33ª estação que é Cádiz, esta cidade, o nome dela significa santidade. A Bíblia diz que quando os filhos de Israel chegaram ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Então aqui nós temos que tomar mais uma outra palavra, porque todas essas palavras vão formar para nós um grande cenário da revelação da palavra de Deus. Agora nós temos a palavra Zin, e essa palavra Zin no hebraico significa espinho, a raiz dessa palavra significa isso. Então, Cádiz, nós temos a santidade de Deus. Antigamente, o nome dessa cidade é En-Mispat, que significa fonte de juízo. Então aqui nós podemos ver algo muito particular, algo que revela para nós algo distinto daquilo que Deus deseja tratar na nossa vida. Meus irmãos, essa questão dos espinhos na nossa vida precisa ser algo claro, algo que você precisa conhecer. Nós não podemos murmurar pela maneira como Deus decidiu em sua infinita graça, amor, misericórdia e sabedoria tratar conosco. Você pode ver no capítulo 12, segundo aos Coríntios, o versículo 7. Ali nós podemos ver a experiência de Paulo quanto à sua própria fraqueza. Ele ora por causa de um espinho na sua carne. E diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Você pode notar isto. Foi algo colocado nele para que ele não se ensoberbecesse. Quando você examina a palavra ensoberbecer no original grego, essa palavra é uperairomai, que significa arrogância, exaltar, para que ele não se tornasse um homem arrogante, para que ele não se exaltasse, não se tornasse uma pessoa megalomaníaca. Deus permitiu que um espinho na carne fosse colocado nele, para que tratasse ele, para que ele pudesse ter um coração mais quebrantado e sensível. Paulo diz que aquele espinho na carne era como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. A palavra que Paulo usa aqui no grego significa reprimir,
restringir. Você pode prestar atenção nisto. Os versículos 8 a 10, Paulo diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos e irmãs, eu creio que aqui nós podemos ver algumas lições que se aplicaram à vida de Paulo naquele tempo e que hoje naturalmente se aplicam à nossa. Veja que a primeira lição indica que ele não precisava ser forte. O que Paulo precisava era ter a graça de Deus para aceitar a sua fraqueza. E essa fraqueza não era o pecado em si, mas as limitações da sua própria natureza. Isso tem que falar alto ao nosso coração, porque é isso que o Senhor deseja nos mostrar. Mostrar que nós não podemos confiar em nós mesmos. Aceitar que nós somos pessoas frágeis, vulneráveis. Pessoas que estão em pé, mas que podem cair. E que precisamos confiar unicamente nas mãos do nosso Senhor Jesus. Uma outra coisa que Paulo pôde aprender, e creio que isso é tão útil para nós hoje, é que o poder de Deus opera em nossa fraqueza e por meio dela. Veja, o poder de Deus opera na nossa fraqueza e por meio da nossa fraqueza. A terceira lição é que as revelações nos são dadas não é porque somos fortes, e sim porque somos fracos. Deus quer mostrar isso para nós. Nós não podemos achar que somos os melhores, porque temos o santo e maravilhoso privilégio e encargo do ministério da palavra. Isso não nos torna melhores e nem maiores. Isso nos torna pessoas com uma especial incumbência. Isso toca a nossa responsabilidade. Irmãos, irmãs, entenda isso de uma vez por todas. Privilégio exige responsabilidade. A quarta lição que nós podemos aprender com Paulo aqui é que realmente Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Imagina a maravilha de tudo isso, a grandeza, a majestade da revelação de tudo isso no nosso viver hoje. Hoje as pessoas, elas estimulam tanto o sucesso, a grandeza, a megalomania. Mas, irmãos, ser fraco aqui não é ser um fracassado. Ser fraco aqui é reconhecer suas próprias limitações e capacidades e depender única e totalmente de Deus. É viver na completa dependência de Deus. É reconhecer que a nossa força não reside na nossa capacidade mental e intelectual de ser e de fazer, mas sim de depender completamente de Deus. A quinta lição que nós podemos tirar da experiência de Paulo é que quanto mais houvesse dele, nele, menos haveria de Deus por meio dele. E quanto menos houvesse dele, nele, mais haveria de Deus por meio dele. Essa lição tem que tocar o nosso coração. Porque quanto mais houver de nós em nós, menos haverá de Deus por meio de nós. Menos haverá de Deus em nós. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos cheios da vida de Deus. Oh, queridos, que isto venha falar ao teu coração. Veja que o Senhor, Ele é positivo. Quando Paulo tratou esse assunto com o Senhor, veja que o Senhor é sempre positivo. Ele não disse não a Paulo. Ao invés disso, ele disse: a minha graça te basta. Porque a preocupação do Senhor ali, ou a precaução do Senhor ali, era guardar o seu servo. Guardá-lo do orgulho, da soberba, da exaltação. E assim Deus se moveu no sentido de guardá-lo, para que ele não fosse devastado pelo orgulho. Meus amados e queridos irmãos, a disciplina é o caminho do amor e do compromisso de Deus para conosco. Lá em Apocalipse 3,19, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós sabemos que esse texto está relacionado com a condição da igreja de Laodiceia diante de Deus.
A disciplina de Deus é uma clara demonstração do seu amor por nós. Quando você lê esta carta à igreja de Laodiceia, você pode notar algumas asseverações da parte do Senhor ali. O Senhor diz que esta igreja estava morna, indiferente a Ele. Segundo, o Senhor diz que a condição exterior desta igreja é uma lástima. Terceiro, você pode ver que espiritualmente esta igreja era pobre como um mendigo que rastejava pedindo esmola. Em quarto lugar, ela não tinha visão espiritual. Ela estava mentalmente cega, espiritualmente cega. Por último, o Senhor diz que essa igreja se encontrava moralmente exposta, isto é, a sua vergonha estava exposta. Agora o Senhor diz a essa igreja que Ele a ama. Apesar dela ser o que é, o Senhor a ama. É isso que você vai ver na carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse. Mas também o Senhor diz que vai discipliná-la, porque Ele a ama. Então, irmãos, você vê que Paulo diz que foi dado um espinho. Mas qual é o propósito do espinho na vida de Paulo? Esse espinho era a disciplina de Deus na vida do seu servo, para que ele pudesse participar da santidade de Deus. O espinho é a disciplina que Deus usa para poder moldar o nosso caráter, o seu caráter. Quando você lê no versículo 19 de Apocalipse 13, o Senhor dizendo, eu disciplino. O termo grego aqui significa corrigir, admoestar energicamente. É isso que o Senhor faz na nossa vida, para nos livrar do orgulho, da arrogância, da soberba, em face à revelação do Senhor. Quando você lê a carta à igreja de Laodiceia, você tem que entender que o Senhor está atraindo a sua igreja para si e não lançando ela nas trevas do julgamento. Quando você estuda a Bíblia, você nunca vai ver qualquer versículo que nos ensine que Deus disciplina os incrédulos. Deus só disciplina os seus filhos. E Deus ama os seus filhos. Irmãos, Deus tem nos dado a sua palavra. E a palavra de Deus em nós gera uma amplitude impressionante. Porque ela nos dá visão espiritual da realidade das coisas. Por isso que ela é a espada do Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra em nós como uma espada cortante. Mas sabemos que essa espada cortante penetra também como luz, que atinge as trevas em nosso coração. Ali dentro de nós o Espírito Santo a toma para operar em nossa vida interior, levando-nos a conhecer e a experimentar Deus. A realidade das coisas só serão vistas por nós de maneira clara à medida que a palavra de Deus penetra em nossas trevas interiores, nos limpando. O Senhor disse isso em João 15:3, que nós somos limpos pela palavra. Amados irmãos e irmãs, para que recebamos a habitação do Espírito Santo em nós, é necessário que sejamos tomados pela palavra de Deus. Deus deseja nos disciplinar. Ele não quer que eu e você vejamos a disciplina apenas como açoites, porque em Hebreus capítulo 12, o versículo 6, nós vamos poder ver isso com muita clareza. Ali você vai encontrar duas coisas distintas. Diz que Deus corrige e açoita. Veja que corrigir é educar, é formar o caráter pela repreensão e pela admoestação. Agora, quando ele diz açoitar, aqui fala de punição. É disciplina penosa, mesmo que desagradável, mas que Deus nos capacita a suportar. Isso nos leva a duas coisas. A disciplina tem um objetivo definido, levar-nos a participar da santidade de Deus. A punição é o castigo de Deus, é o tratamento duro de Deus sobre aqueles que menosprezam a disciplina. Toda vez que um cristão despreza a disciplina, ele é açoitado duramente pelo Senhor. Mas o propósito do Senhor, através dessa dura disciplina, é nos atrair a Ele mesmo. É para que não sejamos condenados com o mundo. Se você olha o capítulo 12, o versículo 5 de Hebreus, a palavra diz assim, não despreze a correção do Senhor. Esta é uma advertência. Se desprezamos a disciplina do Senhor, naturalmente seremos açoitados, seremos punidos. No Salmo de número 90, versículo 8, diz assim, diante de ti pusesse as nossas iniquidades, sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, eu creio que nós precisamos ser examinados pelo Senhor.
examinados minuciosamente. Precisamos ser provados pelo Senhor. Precisamos ser tratados pelo Senhor para que verdadeiramente nós venhamos experimentar o tratamento de Deus. No Salmo de número 26, versículo 2, o salmista diz assim: sonda-me. Essa palavra significa, no hebraico, fundir, acrisolar, tirar as impurezas. Ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e o coração e os pensamentos. Sonda-me, ó Deus, o coração e os pensamentos. Que verdade maravilhosa. No Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista também diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Amados irmãos e irmãs, somente Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, porque todas as coisas estão patentes e expostas diante dele. Mesmo os lugares mais secretos do nosso coração não escapam ao alcance da mente e dos olhos de Deus. Nós muitas vezes temos dificuldade de ver, de analisar as sensações ocultas que estão dentro do nosso ser. Mas sabemos que Deus olha para nós. E quando Deus olha, Ele olha de uma forma poderosa. E Ele envia a sua palavra. Aquele que está no Salmo 36, versículo 9, na tua luz vemos a luz. Veja que nesse texto a palavra luz é mencionada 2 vezes. E há uma diferença entre elas. A primeira luz é a luz especial, sendo tu a luz. Esta é a luz de Deus. A luz de Deus representa o conhecimento de Deus em nosso interior, seu ponto de vista. É isso que ele vê. Ele diz: na tua luz vemos a luz. Esta luz aqui, essa segunda luz, indica algo sendo revelado por Deus, aquilo que ele conhece a nosso respeito. Enquanto estivermos nessa luz, somos manifestos por ela, o que nos leva a enxergar nossa verdadeira condição diante de Deus. E por esse motivo que a Bíblia nunca nos ensina a introspecção, porque a introspecção não é uma virtude, mas um enorme engano. A maneira de nós conhecermos a nós mesmos não é através da introspecção, mas por meio da luz divina, através da palavra. Isso vai revelar o nosso interior, vai expor nossa vida. E nesse momento nós vamos entender por que Deus está tratando duramente conosco, porque alguns espinhos foram colocados na nossa vida. E você pode ver isso em várias esferas ou em algumas esferas da sua vida relacional, da sua vida física. Enfim, você pode entender por que existem espinhos, por que você tem sofrido, por que Deus tem tratado tão duramente com você. Às vezes trata tão duro que você ora e sente que o céu está encoraçado de aço e as suas orações não são respondidas. Eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã, a ter confiança em Deus. Eu quero te encorajar a olhar para Deus e poder contemplar o amor dele por você, a maneira como ele está se revelando a você, a maneira como ele está tratando com você, porque ele te ama. Ele tem derramado sobre o teu coração o Espírito Santo, a palavra, para poder te enriquecer dele, te fortalecer nele, levar você à perfeita maturidade, a varonilidade da medida da estatura de Cristo, para que você possa crescer naquele que é o cabeça, que é o Senhor Jesus. Para você não ser medíocre, para você não ser uma pessoa leviana. Entenda os caminhos de Deus na tua vida, entenda a maneira como Ele tem trabalhado na tua vida. Mesmo que tenha sido um trabalhar duro, aprenda a confiar no Senhor e adorá-lo pelos seus caminhos. Aprenda a louvá-lo pela sua misericórdia, graça e amor em você. Que Deus possa te enriquecer mais e mais dele através desta palavra.
Vamos ler alguns textos aqui de Números capítulo 20. Vamos ler os versículos 1 até o 12, que diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo beber. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos prosseguir estudando este assunto tão importante aqui em Cádiz. Estamos estudando a 33ª estação. Aqui de uma forma maravilhosa o Senhor vai nos conduzir a Ele mesmo e nos revelar sua santa, rica e poderosa palavra. Temos algo para aprender aqui da parte do Senhor. Aqui o Senhor deseja nos mostrar mais uma vez a falha do povo, a maneira como este povo sempre procedeu diante do Senhor, diante da sua misericórdia, santidade e justiça. Um povo que não compreendia os caminhos de Deus. Você pode ver como é perigoso nós vivermos a vida cristã e não conhecermos os caminhos de Deus. Como é perigoso nós minimizarmos Deus às nossas circunstâncias. Como é perigoso nós reduzirmos a Deus dentro do contexto do qual nós mesmos temos vivido uma vida tão medíocre. Nós temos que entender que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Seus caminhos são mais elevados. E nós corremos o grande risco de viver a vida cristã e não compreendermos verdadeiramente os caminhos de Deus. Quero que você note algo aqui, porque nós vamos nos deparar com uma falha de Moisés. Essa falha foi uma falha grave. Isso repercutiu seriamente no seu caráter ministerial. Sabemos que Moisés era um homem de Deus, um homem que foi grandemente usado por Deus. Mas aqui nós podemos ver que a Bíblia não esconde a falha de Moisés. E isto o Espírito Santo toma para poder tratar duramente com nós, de uma forma solene, é claro, para mostrar àqueles que têm o santo encargo do ministério, tanto no serviço local da Igreja do Senhor Jesus, como também na sua obra. Eu creio que isso tem um aspecto muito prático no que concerne a nossa vida de compromisso e fé, porque como obreiros e também como cooperadores numa localidade, nós temos que entender que o Senhor exige que nós tenhamos uma vida de fé, uma vida de compromisso, de seriedade, fidelidade para com Deus. Se em nossa vida cristã nós não temos vivido uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade, se
as nossas atitudes não expressam a fé que temos em Deus, nós nunca poderemos agradar a Deus. Nunca poderemos magnificar sua santidade em nós. E aqui nós vemos esta falha de Moisés. Quando você estuda essas 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, o que você nota na vida de Moisés é o seu caráter, o seu compromisso, a sua responsabilidade, a sua fé, o seu serviço a Deus. Todas essas coisas mostram para nós um homem forte, espiritualmente falando, mas também um homem frágil e vulnerável no aspecto humano. E aqui, de uma maneira maravilhosa, o Senhor mostra para nós essa questão do espinho, que muitas vezes os homens de Deus, aqueles que Ele tem chamado para servi-lo, no santo encargo do ministério, da palavra, do serviço, onde quer que Deus tenha nos colocado. Assim como nós podemos estudar em 2 oportunidades sobre o espinho na carne de Paulo, aqui nós vamos ver também algo bem claro acerca de Moisés. Na primeira parte nós podemos meditar um pouco em 2 Coríntios capítulo 12, ali vimos a questão do Senhor colocar um espinho na carne de Paulo para poder tratar com a soberba do coração dele. E ele pôde entender o poder de Deus por meio da fraqueza. E aqui nós vemos, irmãos, mais uma vez como a Bíblia não esconde de nós a realidade dos servos de Deus. E vemos nessa experiência de Moisés algo muito solene para nós, especialmente para aqueles que têm um chamado de Deus no serviço, à sua igreja, na liderança cristã. Como nós precisamos ver isso com muito temor diante de Deus, porque a liderança cristã é uma questão de serviço, é uma questão de submissão à vontade de Deus. Uma pessoa que é chamada para esse santo encargo tem o compromisso e a responsabilidade de servir. Ninguém recebe de Deus tal encargo para poder sobrepujar, para mandar, para usurpar, mas para servir. Que isso sirva de alerta para todos nós. Veja que no versículo 8, o Senhor diz para Moisés, em meio a toda essa murmuração do povo de Israel, o Senhor diz para ele: toma o bordão e ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante deles falai a rocha, e dará a sua água. Irmãos, veja que coisa impressionante, porque o bordão aqui fala da autoridade espiritual. Este povo precisava da autoridade espiritual para que eles pudessem ajuntar, voltar, ter um só coração, viver um só propósito, andar no caminho de Deus, conhecer esse caminho. E a autoridade de Deus, através de Moisés, poderia guiá-los a isto. Aqui nós vemos Moisés e Arão, a comunhão dos obreiros, e diante deles falai a rocha, e assim a água poderia fluir. Deus ordena Moisés para falar a rocha. Você se lembra lá em Horebe, lá no capítulo 17, versículo 6 do livro de Êxodo, Moisés viveu uma experiência semelhante a esta. Essas duas experiências, elas formam um quadro para nós. Na primeira, o Senhor disse para Moisés para ferir a rocha, e quando Moisés feriu a rocha, dela saiu água, e o povo bebeu. E Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel. Mas agora aqui em Cádiz, Deus diz a ele para falar a rocha. Amados irmãos e irmãs, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós temos a chave que discerne para nós, que abre para nós, que revela para nós todo este maravilhoso enigma dessas duas experiências, dessas duas rochas. Porque essas duas rochas nos falam de algo maravilhoso. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós vamos encontrar a resposta disso. Paulo diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual. Quer dizer, tanto em Horebe como aqui em Cádiz, eles beberam da mesma fonte. Porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Você se dá conta disto? Você vê a grandeza espiritual desta experiência. Não era algo tão simples assim. Moisés não podia mudar esse quadro. Faltou a ele discernimento. Ele estava tão vulnerável nesse momento. Veja que a Bíblia é clara. A Bíblia diz que nesse tempo morreu Miriam. Com certeza ele estava abalado. Miriam foi uma pessoa de muito peso na vida de Moisés. Apesar da dureza de Miriam em algumas oportunidades, mas Miriam era uma profeta. Miriam era uma mulher de Deus. Miriam foi uma grande companheira ao lado de Moisés e Arão. E ela morreu.
Talvez isso explique um pouco da sua atitude, não querendo justificá-la, é claro. Mas é bom nós sabermos de todo o quadro que engloba essa situação. E eu creio que isso vai nos ajudar a entender, vai nos ajudar a ver a seriedade de tudo isso. Porque aqui tem um princípio espiritual. Primeiro veja que ele feriu a rocha. Irmãos e irmãs, nós sabemos que o Senhor Jesus, como o nosso Salvador, ele é esta rocha. E ele precisou morrer uma única vez pelos nossos pecados. E ele foi ferido lá na cruz do Calvário. Ele foi transpassado. E quando aquele soldado transpassou dele, saiu sangue e água. O sangue estava intimamente relacionado com a purificação das nossas vidas pelo pecado. Mas a água falava do fluir da sua vida para dentro de nós. Sua graça, amor e misericórdia. Agora você pode ver que não havia necessidade de Moisés ferir a rocha novamente, assim como também não há necessidade que Cristo morra novamente pelos nossos pecados. O que ele fez uma vez para sempre, uma vez por todas. Por isso nós vemos aqui a palavra do Senhor para não golpear a rocha, apenas falar. Porque o Senhor Jesus já fez tudo o que tinha de fazer por nós. Ele foi ferido uma vez por nós, para sempre. Então há necessidade de ferir outra vez a rocha. Esta é a lição que aprendemos aqui. Falar era uma atitude de fé. Pois Deus já havia demonstrado a Moisés e aos anciãos de Israel o seu poder lá em Horebe. Lá a rocha foi ferida. Mas aqui eles tinham que falar para poder beber. Quando você tem sede, você pode beber. Esta é a verdade espiritual que nós temos aqui. Quando você está fraco, você pode ser cheio do Espírito Santo. Se você está com sede, você pode beber de Cristo, você pode beber do Espírito. Hoje basta apenas beber, porque a água do Espírito está à nossa disposição, à disposição daqueles que têm fome de Deus, daqueles que têm sede de Deus. Quero ilustrar isso de uma forma maravilhosa. Vamos notar esses textos aqui. Porque aqui há algo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Em Êxodo 17, versículo 6, diz assim: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Meus irmãos e irmãs, se você atentar para o original hebraico aqui, você verá que a palavra rocha nesse texto é tissur, que significa rocha baixa ou pequena. Aqui prefigura nosso Senhor Jesus em sua humanidade. Aqui nós vemos o Senhor Jesus prefigurado em sua humanidade. Ele é aquela rocha, ele humilhou-se, ele morreu por nós lá na cruz. A vara de Deus caiu sobre o nosso Senhor quando ele estava na cruz. Lá ele foi ferido. Agora, essa rocha é uma clara descrição da cruz, como também daquilo que ocorreu lá no Pentecoste. A rocha fendida no deserto significa que o Senhor Jesus foi ferido por mim e por você. De acordo com a palavra de Deus, a água viva representa o Espírito Santo, a vida de Cristo fluindo através do seu Espírito para nós. Fluindo vida, glória, graça, poder. Hoje não temos mais que ficar buscando algo da parte de Deus, porque Ele colocou o seu Espírito habitando o nosso ser. Precisamos tocar a vida interior que reside dentro de nós. Agora, nesse segundo episódio aqui, de Números capítulo 20, versículo 8, você vai ver que o termo hebraico aqui para rocha é diferente do termo que é encontrado lá em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Aqui o termo hebraico é sela, que significa uma grande rocha, ou penhasco. Aqui nós vemos o Senhor Jesus na sua glória. Aqui não o vemos mais na cruz. 40 anos após o povo de Israel sair do Egito, a segunda geração também queria água. Então o Senhor disse a Moisés: fale a rocha, então a água sairá. Dessa vez Deus lhe deu uma ordem diferente da primeira, simplesmente porque aquela rocha não era igual à rocha de 40 anos atrás. Isso nos mostra que Cristo está entronizado como essa grande rocha. E eu e você não podemos feri-lo novamente. Nós temos que entender que Ele está entronizado nos céus. E o nosso grande papel neste exato momento é crer, é confiar, é receber, é beber.
porque nós temos nele a disposição dele, pelo Espírito Santo que habita em nós, águas vivas fluindo. Mas, irmãos e irmãs, ainda tem alguns pontos que nós temos que considerar aqui. Quero que você perceba a tonalidade das palavras de Moisés quando ele diz assim: ouvi agora, rebeldes. Nessas palavras vemos que Moisés estava desgastado e totalmente envolvido por aquela situação. Mais uma vez eu quero repetir aqui a questão da morte de Miriam. Talvez isso pudesse estar afligindo aquele servo de Deus. Nós podemos perceber que suas palavras deixam transmitir uma certa impaciência e também um descontrole emocional. Um outro aspecto interessante que nós devemos notar quando lemos esse texto é que Moisés demonstra uma certa ironia quando diz: porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Numa versão alternativa, esse texto está assim: será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Amados irmãos e irmãs, o que fica implícito aqui é uma certa dose de incredulidade provocada por um estado emocional vulnerável. Como nós precisamos estar guardados em Cristo Jesus. Como nós temos que cuidar das nossas emoções, porque dependendo da circunstância podemos estar tão vulneráveis e perdidos em nós mesmos, e podemos ser descuidados quanto à palavra de Deus e à sua vontade. Irmãos e irmãs, isto deve tocar-nos profundamente. O Senhor deseja nos impressionar com essa situação para que tenhamos temor, para que tenhamos serenidade, para que nosso coração esteja completamente tomado pela vida de Deus e nunca sejamos descuidados em nenhum momento sequer, porque qualquer vacilo da nossa parte poderá trazer grandes perdas e até transtorno na obra de Deus. Que sejamos cuidadosos. Quando você olha a palavra feriu aqui no original hebraico, essa palavra é naká, que significa golpear, açoitar, bater. Ela traz consigo a ideia de que Moisés feriu a rocha com ódio. Tiago nos adverte sobre isso, sobre o pecado da ira. Quando ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Só uma fé que santifique o Senhor, que expresse sua santidade, pode conduzir o povo de Deus a tomar a possessão da plenitude de Cristo. Isso é uma lição para todos nós e para aqueles especialmente que têm o santo encargo da obra e do ministério. Irmãos, como o Senhor deseja nos falar seriamente sobre isto. Que eu e você sejamos cuidadosos no tocante à palavra de Deus e à sua vontade. Que nós venhamos ser cuidadosos concernente à maneira como temos vivido nossa vida diante de Deus e no serviço aos santos. Que nós não venhamos vacilar, porque um vacilo da nossa parte pode trazer grandes perdas na obra de Deus. Eu creio que isso nos leva a refletir um pouco sobre a maneira como nós temos vivido diante do Senhor, como nós temos agido em relação à sua vontade. Esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 20, é um alerta para nós, que sejamos ajudados pelo Senhor, que nós venhamos refletir em tudo isso. Quantas lições nós temos aqui, lições preciosas, lições que nos guardam, lições que nos levam a ver a seriedade como viver a obra de Deus, como ministrar aos santos, como servir o Senhor. Eu creio que aqueles que têm um santo encargo do ministério da obra devem refletir seriamente na sua conduta, na sua maneira de servir. Nunca permita que as suas emoções venham controlar a sua vida, mas permita sim que o Espírito de Deus controle você, que o Espírito de Deus guie suas emoções, seus pensamentos, para que você não venha permitir que a sua ira procure, de certa forma, produzir a justiça de Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. Que isto sirva de grande lição para nós. Que Deus nos ajude pela sua palavra e fale ao coração de cada um dos seus filhos que neste momento tem recebido a sua palavra. In the quiet of my soul,
in the stillness. I hear your voice call. And I am overwhelmed. And I am lost for words to describe you. Jesus, you're more than a friend. Jesus, you're more than my heart could ever express. Your love and your grace never fail me. Your merciful touch always heals me. You bring joy to my soul. Pai, no grande e poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho, eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor venha, através da tua palavra, falar profundamente ao nosso coração. Ministre a nós esta verdade, Senhor. Nós carecemos dessa verdade, necessitamos desta revelação no nosso espírito. Precisamos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a nunca procurar produzir, através da nossa ira, a tua justiça. Porque a nossa ira, ela sempre vai ser a nossa ira. Mas a ira do Senhor é outra face do teu amor. Porque, Senhor, nós não somos capazes de exercer a tua justiça. Somente tu podes exercer em nós a tua justiça. Porque em nós não habita a justiça. A única justiça que existe em nós é aquela da cruz, a qual o Senhor fez do teu próprio Filho nossa justiça. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós nunca venhamos ser levianos quanto ao serviço, quanto ao ministério, quanto à tua obra. Dá-nos um coração diligente e cuidadoso para servir. Nos guarda, Senhor, de nós mesmos. Nos guarda da nossa petulância. Nos guarda, Senhor, nas nossas próprias emoções. Nos guarda, Senhor, para que nós nunca venhamos viver uma vida que te desagrade. Uma vida que revele, Senhor, a nossa atitude de querer colocar os nossos sentimentos acima da tua própria obra. Faz-nos entender, Senhor, que nós somos servos, que nós devemos viver uma vida de submissão a Ti. Em nome de Jesus, faz-nos entender, Senhor, a seriedade de viver esta vida cristã. Assim como Moisés, Senhor, teve que experimentar a Tua justiça sobre a sua própria vida, nós também temos consciência, Senhor, da seriedade da Tua justiça em relação aos nossos atos maus. Nos guarde em Cristo Jesus. Nos abençoe e nos transforme pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar estudando essa 33ª estação, que é Cádiz. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos ao ribeiro de Zered foram 38 anos.
até que toda a geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Esses dois textos nos levam a uma verdade maravilhosa na palavra de Deus. Aqui nós vamos ver a questão do sepultamento do velho homem. Toda aquela velha geração que foi libertada lá do Egito e que caminhou durante todo esse período aqui. Aquela geração que lá em Ritma demonstraram incredulidade diante daqueles gigantes que viram na terra. Aquela geração que veio murmurando, momento após momento. Em cada situação onde Deus provou o coração deles, eles responderam com a incredulidade, com a murmuração. Esta geração que muitas vezes deixou bem claro o arrependimento de terem saído do Egito. Como eles gostariam de ter ficado lá no Egito em torno daquelas panelas de carnes, de legumes. Muitas vezes eles falaram isso para Deus. Se você vai estudando essas jornadas, você vai ver isto. Quantas murmurações. Eles murmuraram lá em Pirairote, quando estavam diante do Mar Vermelho, cercado por aquelas colunas e atrás de um exército de Faraó. Ali eles murmuraram. Depois de terem atravessado o Mar Vermelho, chegaram depois de 3 dias em Mara, murmuraram por causa da água. E assim eles foram caminhando e foram murmurando. Chegaram no deserto de Sim, mais uma vez murmuraram. Em Refidim, novamente murmuraram. Amados irmãos e irmãs, agora o Senhor nos mostra algo muito claro. Que toda esta geração, com exceção de Josué e Calebe, toda esta geração, ela tem que ser sepultada. Ela não vai entrar na terra. Você pode ver a maravilha, a grandeza, a sublimidade da revelação espiritual aqui. Porque esta velha geração não tem esperança para ela. Isso espiritualmente tem um grande significado. Porque essa velha geração ela tipifica a nossa natureza velha, o velho Adão. Esse velho Adão, a velha carne, não tem esperança para ela, a não ser a cruz, a morte, o sepultamento. Porque esse velho Adão, esse velho homem que todos nós carregamos, ele não pode ser educado, ele não pode ser melhorado, ele tem que ser sepultado. O velho homem fala do ego, que se deleita em dar ouvido ao pecado. E quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 5, diz que nós fomos inseridos com Cristo na semelhança da sua morte. Nós temos que entender que nós tivemos que morrer. Esse velho homem, ele foi crucificado lá na cruz do Calvário. E como foi que Deus tratou com esse velho homem, com esse velho Adão? Ele tratou por meio da morte na cruz. Amados irmãos e irmãs, você pode ver algo claro em relação à sua própria vida dentro deste contexto? Na medida em que nós compreendemos a grandiosidade dessa maravilhosa revelação aqui no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, nós vamos entender a nossa vida cristã. Entender que nós fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem. Essa é uma verdade maravilhosa. Cristo não apenas morreu na cruz, mas você, eu e Ele, nós que hoje estamos salvos em Cristo, nós fomos crucificados com Ele. Nós fomos sepultados com Ele. Ele não apenas se entregou pelos nossos pecados, de uma forma substituta, mas Ele, quando foi crucificado, Ele nos levou consigo, nós fomos crucificados com Ele. Na medida em que você permanece nele, em união com Ele, você experimenta o poder da sua morte. Assim também você experimenta o poder da ressurreição na sua vida. Por isso que toda a vida cristã é vivida na experiência de viver Cristo. Porque o pecado tem dominado a vida de muitos irmãos. Porque eles não têm vivido esta realidade. Eles não têm enxergado a grandeza desta doutrina. Porque hoje nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça.
Isso significa que nós habitamos em Cristo. E se habitamos em Cristo, o poder da sua morte é verdade para nós, é realidade em nossa vida. Porque a realidade espiritual da cruz de Cristo é como uma espada de dois gumes. Por um lado nós temos a morte, mas por outro nós temos a ressurreição. Por outro lado nós temos a vida ressurreta do Senhor Jesus. Essa vida tem que viver em nós. Porque o Senhor, Ele trabalha por meio da cruz cortando o velho homem. E à medida que Ele vai cortando esse velho homem, Ele vai edificando em nós o novo homem. Esta é a obra da cruz. Elimina o que é o velho homem, constrói o que é novo. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É isso que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E eu e você precisamos ver isso. Morte e ressurreição. Você tem que entender que o Senhor Jesus, Ele realizou uma obra tremenda lá na cruz do Calvário. E eu e você precisamos enxergar isso, precisamos viver isso, precisamos tocar a realidade disto na nossa vida. Aqui não é uma autossugestão, não é um autoconvencimento. Você precisa crer nisto. Não é um processo psicológico, é uma verdade espiritual. Por isso que nós precisamos viver a realidade da vida cristã habitando em Cristo, experimentando Cristo, desfrutando Cristo. Se não habitamos em Cristo, isso nunca pode ser verdade em nós. Em Cristo. Você tem que entender. Amados, nós sabemos que o Espírito Santo, Ele foi nos dado e Ele habita em nós. Ele habita em nós, nos dando gozo de tudo aquilo que foi obtido por Cristo lá na cruz do Calvário. E tudo aquilo que Cristo é nele mesmo, o Espírito Santo, Ele transforma isso em realidade dentro de nós. O Espírito Santo é o gozo do que Cristo é. E o Espírito Santo é o gozo do que Cristo fez. Você pode ver aqui a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Andai no Espírito. Está vendo como a verdade ela é robusta, é sólida por todo o Novo Testamento? Nós precisamos compreender que Paulo enfatiza isso de uma forma clara. Ele diz, andai. Ele não diz, esteja em Cristo. Ele diz, andai em Cristo. Nós estamos em Cristo. Porque eu e você precisamos desta verdade em nós a cada dia. Porque ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Esta é a experiência subjetiva. Mas qual é a verdade objetiva? É que nós já estamos em Cristo, mortos para o pecado. Veja, estamos em Cristo, mortos para o pecado. Mas só podemos experimentar se andamos no Espírito. Se nós andamos no Espírito, nós vamos experimentar a realidade de estarmos em Cristo. Se andamos no Espírito, nós vamos desfrutar o poder da vida de ressurreição, de Jesus em nossa vida. Por isso que você tem que compreender a verdade objetiva e a verdade subjetiva. Se andamos no Espírito, não vamos viver na carne. Se nós ouvimos aquilo que a carne incita, a cobiça, as ambições, as paixões mundanas, nós não vamos experimentar a realidade da verdade, do efeito, da evidência da morte e da ressurreição do Senhor na nossa vida. Mas, amados, a Bíblia diz que nós morremos. Nós morremos. E você precisa crer nisso. Você precisa viver este evangelho. O velho homem tem que estar sepultado. Este é um fato. Romanos 6,12 diz que nós não podemos servir ao pecado como escravos. E no versículo 11 diz, considerai-vos mortos para o pecado. Nós não podemos contrariar a experiência cristã, a realidade cristã. Você vê que lá em Romanos 5 fala sobre em Cristo e em Adão. É isso que está em Romanos 5, você vai ver isso.
Essas duas posições são posições objetivas. Ou você está de um lado ou do outro. Não há possibilidade de você estar no meio do caminho. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Isso é objetivo e é definido. Você não tem como navegar com o pé em dois barcos. Você precisa saber disso. Ou você está no velho homem ou você está no novo homem. Este é o ensino de Romanos capítulo 5. E quando você vai para o capítulo 7 de Romanos, o que é que esse capítulo nos mostra? Quando você chega no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, você vê ali uma progressão doutrinária. O ensino de Romanos 7 faz um outro contraste, mas não é em Adão ou em Cristo. Não. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que confia, todo aquele que exerce fé em Cristo, que crê em Cristo, está em Cristo. Porque crer ou ter fé, você pode ver que esses verbos, no grego é pistes, significa união, adesão. Nós cremos em Cristo, por isso nós fomos unidos a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso é um fato claro, é um fato consumado. Esse é o lado objetivo. Nós estamos em Cristo, mas qual é o lado subjetivo? Nós estamos em Cristo e não vivemos segundo a carne. Não podemos andar segundo a carne. Porque, irmãos, irmãs, ainda estamos no corpo dessa carne, mas não podemos ser governados por ele. Porque a nossa realidade tem que ser outra, e essa realidade tem que ser a realidade proclamada pela fé. Por isso que você vê em 2 Coríntios 5,7, que nós andamos por fé e não por vista. Isto tem que ser o lado experimental da nossa vida. Se andamos no Espírito, experimentaremos todo o conteúdo do que Cristo é e do que Cristo fez. Mas se estamos na carne, como cristãos, andando segundo a carne, segundo o velho homem, nós estaremos deixando de experimentar toda esta verdade, toda essa grandiosidade da experiência cristã, todo esse poder da morte e da ressurreição do Senhor. Amados irmãos e irmãs, isso tem que estar claro para você. Você precisa separar essas duas coisas. Muitos cristãos, por falta desse entendimento, dessa compreensão, acham que nunca foram salvos. Alguns acham que nunca conheceram o Senhor Jesus. Não pode ser verdade. Uma vida como a que eu estou vivendo, alguns até podem dizer, não é vida cristã. Viver assim não é vida cristã. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês, ou se alguns de vocês, especificamente falando, se você tem vivido assim, tem pensado assim, eu quero te falar que você tem feito uma confusão entre andar na carne e andar no Espírito, e crer em Cristo, e estar em Cristo. Você pode ser uma pessoa realmente convertida. Você pode estar em Cristo, mas você pode estar andando segundo a carne, não andando no Espírito. Isso tem que ser sério para você. Porque mesmo você sendo convertido, estando em Cristo, você não está andando segundo Cristo, você está andando segundo a carne. Isso toca a sua responsabilidade cristã. Isso toca o teu caráter cristão. Isso toca a tua vida. Isso se torna mais sério a sua posição diante de Deus. Porque embora salvo, embora tendo uma vida em Cristo, você não está andando segundo Cristo. Você está andando segundo a carne. Mas você pode dizer, bom, como uma pessoa pode estar em Cristo andando na carne? Isso é possível? Sim, porque você creu no Senhor. Você lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele não perdeu a posição de filho. O problema foi que ele foi andar fora da casa do pai, mas ele tinha uma posição de filho. Você tem uma posição de uma pessoa salva, de um filho de Deus, salvo em Cristo. Mas a sua conduta tem sido a conduta de um ímpio, como aquele filho pródigo. E qual foi a autoridade que o pai exerceu sobre o seu filho? A autoridade da compaixão e do amor. A autoridade da misericórdia. Isso que o transformou. É assim que também Deus faz conosco.
Ele nos transforma pelo seu amor. Ele, insistentemente, Ele está falando a você. Ele está procurando te atrair. Por isso que Ele tem usado tantos meios para poder falar ao teu coração. Quantas circunstâncias Ele tem usado para poder te constranger a Ele mesmo. Amados irmãos, nós éramos pecadores, perdidos e condenados. E para que pudéssemos prosseguir, haveria necessidade de um novo começo, de uma nova posição. E para dar-nos uma nova posição, Deus tirou-nos do estado degradante, pecaminoso e nos elevou em seu Filho. Foi isso que Ele fez. Nós precisamos estar libertos do pecado para poder assumir a responsabilidade da vida cristã. Como podemos chegar diante de Deus e ter uma íntima comunhão com Ele, se em nós existe essa natureza adâmica e somos pecaminosos por natureza? A resposta está na obra da cruz em nós. Na cruz, Deus realizou um trabalho demolidor. E a partir daí vimos o quanto a nossa natureza estava errada. E a nossa conduta estava errada. É isso que o livro de Romanos nos mostra. Esta é a verdade que você vai ver na Epístola aos Romanos. Os 3 primeiros capítulos de Romanos mostram que a nossa conduta estava errada. Enquanto os capítulos 5 até o 8 mostram-nos que a nossa pessoa estava errada. Uma vez que a nossa conduta estava errada e a nossa pessoa estava errada, a palavra de Deus diz que a maneira de Deus tratar com a nossa vida, essa vida velha, é levá-la à morte. Isto é, devemos morrer. Romanos capítulo 6, versículo 7 diz: porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. E agora você pode ver isto. A única maneira de Deus tratar com o homem pecador, com o velho homem, é levá-lo à morte. Mas isso não é tudo. Junto com a morte, precisamos de uma nova vida. Quando morremos, tudo acaba. Não só precisamos morrer, como também precisamos ressuscitar. Mas não podemos parar neste ponto. A ressurreição ainda não é suficiente. Uma nova vida não é suficiente. Nós ainda precisamos de uma nova posição. A partir desse ponto, temos uma nova posição. E nada mais temos com a velha natureza. Simplificando, meus amados irmãos e irmãs, como pecadores temos 3 grandes necessidades: morte, ressurreição e ascensão. Como podemos morrer, ressuscitar e ascender? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Neste versículo a Bíblia diz que Deus nos uniu a Cristo, isto é, Deus nos colocou em Cristo. Portanto, toda a experiência de Cristo torna-se a nossa experiência. Quando Cristo morreu, morremos juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando Ele ascendeu aos céus, nós ascendemos juntamente com Ele. Todas essas coisas, Deus cumpriu em Cristo. Porque estamos em Cristo, todas as suas experiências tornam-se nossas. Este é o primeiro item que nós precisamos aprender da herança de Deus para nós. Estamos em Cristo. E estar em Cristo é uma herança. Tudo que devemos fazer é receber. Alguns acham que a crucificação é uma experiência que precisamos alcançar. Deus consumou tudo isso em Cristo. E Ele agora está trazendo a realidade da crucificação na nossa vida. Precisamos apenas compreender que devemos andar no Espírito. Devemos habitar em Cristo. Para que nós venhamos viver a realidade de uma nova vida. E entender que esse velho homem, ele foi sepultado. Que Deus, de uma forma poderosa, fale ao teu coração.
Vamos continuar estudando sobre o despojar do velho homem, baseado aqui nesta estação de Cádiz, onde temos, pela misericórdia do Senhor, compreendido alguns pontos tão importantes da nossa peregrinação espiritual. E creio que Deus, em seu eterno e bendito amor, tem algo para poder ministrar a nós. Em Efésios, no capítulo 2, os versículos 11 a 17, tem algo que eu desejo ler para poder compartilhar com você nessa tarde. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto. Ainda aqui em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, Paulo diz, no sentido de que, quanto ao vosso trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Muito bem, meus amados irmãos. Nesses textos aqui de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 17, podemos notar uma significativa mudança temática de Paulo, desde o versículo 1 desse capítulo 2 até o versículo 10. Primeiro você vai notar que Paulo ele tratara da questão da salvação de uma forma estupenda, maravilhosa. Creio que não podemos deparar com algo que se compare com aquilo que ele escreve nos versículos 1 a 10 de Efésios capítulo 2, o que diz respeito à nossa posição alcançada por essa salvação. Agora, portanto, podemos notar uma clara divisão nesse capítulo 2. Paulo vai nos mostrar a doutrina da obra da cruz de Cristo. Como a cruz nos tirou de um estado de desolação e nos levou para dentro de Cristo. E nessa experiência fomos unidos no corpo com todos aqueles que pela cruz foram alcançados pelo Evangelho. Eu creio que isso tem que falar muito claro ao nosso coração. Nós precisamos apropriar desta verdade, desta doutrina. Porque na cruz nós podemos ver dois aspectos. Olhando para esses versículos 11 a 17 de Efésios 2, Paulo retoma o assunto sombrio da nossa velha vida. E precisamos entender o porquê ele procede assim. Paulo nos mostra primeiramente que antes da cruz operar em nós, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus amados irmãos e irmãs, um dos graves problemas de muitos cristãos é que eles nunca se regozijam em Cristo, nunca se dão conta da velha vida que tinham no pecado. Talvez por isso é que Paulo entra nessas minúcias. Veja que a partir do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, ele nos dissera que estávamos mortos em nossos delitos, pecados, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Vivíamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tudo isto ele já nos havia mostrado nos versículos 1 a 3 deste maravilhoso capítulo 2. Mas veja bem que
Este apóstolo começa a partir do versículo 4 a dar-nos uma visão estupenda da posição que fomos elevados pela salvação de Cristo lá na cruz do Calvário. No versículo 5 ele diz que ele nos deu vida, Deus, o Pai, nos deu vida juntamente com Cristo. No versículo 6 ele diz que juntamente com Cristo nos ressuscitou. No versículo 6 ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 7 ele diz que ele fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça para conosco em bondade, em Cristo Jesus. E no versículo 10, ele diz que nós somos feituras dele, sua. Agora, amados, por que Paulo insiste em mostrar mais ainda esse lado sombrio da nossa velha vida? Essa insistência de Paulo visa nos corrigir de qualquer ato de indiferença quanto à obra da cruz em nossa vida. Nos mostrar de uma forma paradoxal as contradições que existem dentro de nós e a verdade do amor do coração de Deus. Aqui nós vemos dois grandes aspectos. O primeiro aspecto está nos versículos 5 a 10. Aqui nós vemos a obra mais sublime da cruz no tocante à esfera celeste da nossa vida. Nesse primeiro aspecto, vemos a obra da cruz do ponto de vista da eternidade, onde Deus realizou tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Aqui vemos a cruz como um princípio eterno em Deus. Nesse aspecto da obra da cruz em nós, fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, e ainda fomos colocados numa posição elevada, isto é, nos mais altos céus, como você pode ver no versículo 6. Mas também há um outro aspecto, que você encontra nos versículos 11 a 17. Neste segundo aspecto, vemos a cruz operando em nós no tempo. No primeiro aspecto, tudo já está consumado. Mas aqui nesse outro aspecto, Deus está trabalhando em nós pela cruz. Estamos sob o efeito da obra da cruz em nós, para que Deus alcance seu precioso propósito. Aqui Paulo mostra que havia uma separação entre os judeus e os gentios, mas que por causa da obra da cruz, Deus havia reconciliado judeus e gentios num só corpo, que é a sua igreja. Paulo sabia o quanto era difícil unir em um só corpo judeus e gentios, numa unidade orgânica, numa unidade de perfeita igualdade. Os cristãos judeus naquele tempo se mostravam relutantes em aceitar os gentios na igreja, exceto via judaísmo. Nós podemos ver alguns desses problemas enfrentados por Paulo. Após o regresso à Antioquia da Síria, lá em Atos, capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Até mesmo o apóstolo Pedro teve aquela gloriosa visão lá em Jope, em Atos 10, recusou-se a comer com os gentios, uma conduta que mereceu a severa repreensão do apóstolo Paulo. Vocês podem ver isso em Gálatas capítulo 2, versículos 11 e 21. Então, amados irmãos e irmãs, neste segundo aspecto, a obra da cruz é a reconciliação, é a inclusividade, porque Deus fez algo muito grande e poderoso lá na cruz. E é justamente isso que os versículos 18 a 22 aqui vai nos mostrar. Que em Cristo há uma nova comunidade, que a comunidade da cruz é a comunidade que celebra, é a comunidade que proclama, é a comunidade que evidencia, é a comunidade que expressa, é a comunidade da prática de tudo aquilo que Cristo cumpriu, de tudo aquilo que Ele realizou como sua própria pessoa, sendo o modelo desta comunidade, sendo o padrão desta comunidade. Por isso eu creio que nós precisamos ser corrigidos, precisamos ver algo muito grande e poderoso aqui. Nesses primeiros textos que nós vimos aqui no capítulo 2, Paulo nos mostra de uma forma maravilhosa esse trabalho da cruz. Mas existe algo tremendo, algo maravilhoso. Porque quando você lê os versículos 22 a 24, Paulo vai nos dar essa maravilhosa visão do despojar do velho homem. Ele diz no sentido
Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aqui nós precisamos ver algumas palavras. Primeiro, quando Paulo diz trato, aqui no grego é anastrofe, que significa modo de vida, conduta, comportamento. Então, quando ele diz no sentido que, quanto à vossa conduta, comportamento, postura, aí ele diz, vos despojeis. Essa palavra no grego é apotithemi, que significa colocar de lado, tirar do caminho, remova esse velho homem. Essa frase ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 6,6, aqui em Efésios 4,22 e Colossenses 3,9. Ele usa mais uma outra palavra que merece a nossa atenção, quando ele diz se corrompe, a palavra corrompe. Aqui é destruído, depravado. É uma palavra que ocorre 7 vezes no Novo Testamento. Então nós podemos ver por esses 3 versículos que há algo muito sério aqui, algo particular quanto à doutrina da nossa santificação. Aqui nós precisamos considerar 2 frases: despojeis do velho homem, que é a primeira, e revistais do novo homem. Precisamos analisar distintamente cada uma delas, para que tenhamos uma compreensão do ensino da palavra de Deus, a questão da doutrina. Porque se você olha o contexto desses textos, você vai ver que Paulo estivera falando acerca da vida ímpia do homem caído, que vive alheio a Deus e com a sua mente entenebrecida por causa do pecado. E ainda Paulo fala que por causa dessa queda, o homem vive na vaidade dos seus pensamentos. Depois Paulo enfatiza o contraste entre uma pessoa cristã e o ímpio, que ignora a salvação em Cristo. Paulo diz que não foi assim que aprendemos a Cristo, versículo 20 de Efésios 4. Esse é um aprendizado experimental, um aprendizado que se torna a nossa vida, o nosso viver. No versículo 21 de Efésios 4, ele vai dizer que nós fomos instruídos nele. Este é o contraste que há na vida de um cristão e na vida de um incrédulo. Então Paulo aprofunda o assunto e diz que devemos despir do velho homem. Esse despir do velho homem é uma espécie de expressão técnica que Paulo usa, porque esse despir é colocar de lado, tirar do caminho. Essa palavra comunica a ideia de renunciar, de abandonar, pôr de lado uma coisa e não usá-la mais. A expressão velho aqui se refere ao antigo comportamento, aquilo que pertencia ao nosso viver passado, aquilo que se refere ao pecado antigo, original que estava em nós, que nos dominava e nos tornava seu escravo. É um termo para identificar a nossa natureza caída, que herdamos de Adão. Isto é, tudo que herdamos de Adão como resultado da queda. E aqui a expressão homem se refere à totalidade da nossa personalidade. Aquele homem que ainda não foi regenerado. Então o velho homem fala de todos nós, por nascimento, por natureza, decaídos, maculados, depravados, corruptos, pecaminosos, com uma propensão natural contra Deus e a sua santidade. Em Romanos 6,6, Paulo diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amados, porque temos que despir do velho homem, sendo que ele já foi crucificado. Este texto nos faz entender melhor porque devemos despir do velho homem. É porque ele está morto, é que eu devo despir. Ele está inoperante em nós. Ele não tem nenhum sentido agora. Nós temos que nos livrar de tudo aquilo que é passado em nossa vida, tudo aquilo que foi um dia resultado da natureza pecaminosa em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É isso que nós precisamos ver. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não apenas morreu pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores na cruz. Você pode ver isso, você consegue entender isso? Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que uma pessoa que recebeu a Cristo como seu Salvador ainda vive neste mundo? E é enganada, sofre tentações. Além disso, o diabo frequentemente a engana e a natureza pecaminosa dentro dela opera continuadamente. Quero te responder. O Senhor Jesus, lá na cruz, ele teve que levar a cabo 2 coisas. Primeiro, salvar o homem da punição do pecado e também salvar o homem do poder do pecado. E a questão hoje é que ainda existe na nossa carne esse poder do pecado. O pecado habita em nós, portanto ele é mortal para nós. A tentação vem de fora enquanto o pecado habita em nós. E uma vez que todos nós neste mundo ainda temos essa carne do pecado,
Temos ainda essa natureza que, embora tenha sido crucificada, essa natureza antiga, velha, essa natureza ela não converte, ela precisa experimentar o trabalho contínuo da cruz. Este velho homem digno, corrupto, incorrigível, incurável, ele precisa ser tratado pela cruz. Então muitas vezes o cristão não entende o trabalho da cruz na sua vida, não compreende a obra do sangue de Cristo na sua vida. Deus fez algo por nós. Ele deseja que toda esta velha natureza seja completamente despido, totalmente removido. Romanos 6,11 diz: considerai-vos mortos para o pecado. Geralmente nós procuramos perceber se o nosso velho homem está morto, ou ainda gostamos de sentir se o velho homem já morreu. Nosso velho homem não morre por causa da percepção ou sentimento. Ele experimenta a cruz pela fé, pelo nosso considerar. Considerar é um ato de fé. Considerar é a aplicação da fé. Considerar é o julgamento da vontade e a execução da vontade. Considerar é o contrário de perceber ou sentir. Perceber e sentir tem a ver com os sentimentos da pessoa, enquanto considerar tem a ver com a fé, com a vontade. E como nós devemos considerar? É considerar-se já crucificado, isto é, que seu velho homem já foi removido lá na cruz do Calvário. É que a cruz do Senhor Jesus é a cruz do velho homem. É considerar que a morte do Senhor Jesus é a morte do velho homem e que já faz 2000 anos que este velho homem morreu. Se considerarmos em nosso coração as coisas nas quais cremos, Deus as cumprirá, porque considerar é tanto ato como uma atitude. Um ato é uma questão de um momento, enquanto a atitude é algo que alguém mantém por todo o tempo. Um ato é uma ação momentânea acerca de determinado assunto, enquanto uma atitude é uma avaliação duradoura acerca de algo. O ato é o início e a atitude é a continuação. Então devemos considerar-nos mortos com Cristo cada dia, a cada hora. O fundamento da cruz só tem o real valor em nossa vida a partir da consideração que eu tenho da morte do velho homem. E a vigilância é a arma que deve marcar e caracterizar a nossa conduta. Estamos vigilantes concernente a isso, porque o diabo ele não dá trégua, a carne não dá trégua. Por isso, nós precisamos estar crucificados com Cristo, considerar a realidade disto na experiência da nossa vida, considerar isto como algo real, claro, prático para nós. Que Deus, de uma forma maravilhosa e poderosa, venha falar ao teu coração esta palavra.